Olá a todos, sou a professora Tete e hoje vamos dar continuidade à nossa aula de bioquímica falando dos peptídeos e proteínas. Vamos começar com as ligações peptídicas que formam os peptídeos e proteínas. Em seguida vamos falar sobre os diferentes níveis de estrutura presentes nas proteínas, desde as estruturas primárias até a estrutura quaternária, a classificação das proteínas ressaltando suas características distintas e, por fim, finalizaremos com o processo de desnaturação de proteínas. Nessa aula vamos responder a seguinte pergunta: como a estrutura das proteínas contribui para suas diversas funções no nosso corpo? Os aminoácidos, para formar as proteínas, que são polímeros de aminoácidos, precisam estar unidos entre si. A ligação entre dois aminoácidos, essa aqui em destaque, é chamada de ligação peptídica. Para essa reação, temos um aminoácido mostrado aqui pelo R1, tem um grupo amino de um lado e de outro o ácido carboxílico COOH e o outro aminoácido R2 com seu grupo amino NH2 e ao final o grupo ácido carboxílico. Para fazer essa ligação, ocorre uma condensação entre o OH e hidrogênio, gerando uma molécula de água. Então, ao final, o carbono, que era do ácido carboxílico, é ligado ao nitrogênio do grupo amino, formando a ligação peptídica, uma ligação covalente. Na ligação covalente ocorre um compartilhamento de elétrons, formando assim uma ligação bem forte entre esses átomos. Pessoal, se a água foi retirada dessa reação, quando o corpo quiser quebrar essa ligação, ele usará a água como reagente para realizar a reação de hidrólise. Isso quer dizer, a lise ou quebra dessa molécula é feita por enzimas específicas, como as proteases, que utilizam a água como reagente. E aqui temos o início de um polímero, que é um peptídeo com 5 aminoácidos. Em laranja, temos as ligações covalentes entre carbono e nitrogênio, que são as ligações peptídicas. Em rosa, temos aquele radical ou cadeia lateral que difere para cada um dos aminoácidos. Essas unidades de aminoácido de uma cadeia peptídica podem ser também chamadas de resíduos. Esses peptídeos começam e terminam com duas pontas diferentes. Temos uma extremidade chamada amino terminal, com grupo amino, e a extremidade carboxi terminal. Por convenção, o grupo amino terminal, chamado de N-terminal, é considerado o primeiro resíduo na sequência, e as proteínas são sempre lidas na direção N-terminal para o C-terminal. Então, aqui embaixo, teremos a representação com a sigla desse pentapeptídeo, começando sempre pelo aminoácido N-terminal. Temos o resíduo de serina, glicina, seguido por tirosina, alanina, terminando com a leucina. Então, quando dois aminoácidos estão unidos, chamamos de dipeptídeo, que é o exemplo aqui do aspartame, que é um adoçante artificial. Ele é formado a partir de uma ligação peptídica entre o aminoácido aspartato e o aminoácido fenilalanina. Se tivermos 3 aminoácidos, chamamos de tripeptídeo. Entre 3 e 20 aminoácidos é um oligopeptídeo, ou seja, um pequeno polímero já com alguns aminoácidos. Acima disso, muitos aminoácidos ligados formam uma cadeia de polipeptídeo. E quando esse polipeptídeo possui uma massa molecular elevada, são chamados de proteínas. As proteínas, como vemos aqui nessa tabela, são encontradas em vários tamanhos nos organismos. Temos o citocromo C, que veremos em outras aulas sobre a mitocôndria e a respiração celular. Ele possui 104 resíduos. Resíduos são os aminoácidos. Existem proteínas maiores, como a hemoglobina, responsável pelo transporte de oxigênio no sangue, contendo 574 aminoácidos. E a albumina, também presente no sangue com outras funções, possui 609 aminoácidos. Além disso, temos a glutamina sintetase, essa aqui de bactérias E. coli, com 5.628 aminoácidos, formando uma estrutura bem mais complexa.
E a titina é uma proteína imensa, ela é como se fosse uma grande fita elástica envolvida na contração muscular, possui uma estrutura com mais de 26 mil aminoácidos. As proteínas, na sua forma funcional, apresentam uma estrutura tridimensional como essa aqui no canto da tela. Essa aqui é a estrutura da proteína albumina. Essa proteína foi formada a partir das ligações peptídicas entre os seus aminoácidos descritos aqui nessa lista. Então, olha aqui, começamos aqui pelo N-terminal com a arginina, a glicina, a valina e assim por diante. Para quem tiver interesse, esse tipo de tabela com as informações dos aminoácidos está disponível gratuitamente em base de dados online para qualquer proteína. Podemos então dividir a estrutura das proteínas em 4 níveis. Primeiro, a estrutura primária é aquela estrutura linear do slide anterior, onde você vê a sequência de aminoácidos, um ligado ao outro por ligações peptídicas. Essa sequência de aminoácidos é importante para a função da proteína, pois as características desses aminoácidos presentes nessa sequência primária é que vão formar as diferentes estruturas tridimensionais. Algumas doenças que causam mutação e troca desses aminoácidos na estrutura primária podem também alterar todos os outros níveis e podem até causar dano na função da proteína, dependendo aí da importância daquele aminoácido para a estrutura e função da proteína. Uma vez que essa cadeia primária foi formada, outras estruturas vão se formando, como a estrutura secundária em alfa-hélice, em seguida uma estrutura mais complexa, como a estrutura terciária, e por último, essas estruturas podem estar unidas formando umas subunidades que compõem a estrutura quaternária. Aqui então mostrando uma estrutura secundária que se forma a partir da cadeia de aminoácidos. Devido à semelhança na estrutura de todos os aminoácidos, que apresentam sempre um oxigênio da carboxila, indicado aqui em vermelho, um hidrogênio do grupo amina, em branco aqui, ligado a esse azul que é o nitrogênio. Eles se aproximam e estabelecem pontes de hidrogênio. Essas interações marcadas aqui em azul estabilizam a estrutura desse polímero em um padrão conhecido como alfa-hélice. As diferentes cadeias laterais dos aminoácidos indicados aqui em roxo, e aqui essa outra vista dá para ver melhor, se projetam para fora da estrutura da alfa-hélice. E eles não participam na formação dessa estrutura secundária específica. Vamos ver a participação desses grupos em outras estruturas, mas aqui eles não participam. E podem, às vezes, atrapalhar a formação dessa estrutura secundária, dependendo do seu tamanho, das suas cargas, que podem interferir nesse padrão de alfa-hélice. Por isso, não é sempre que essa estrutura em alfa-hélice vai acontecer em um polímero de aminoácidos. Ali no canto de cima, na nossa proteína albumina, podemos ver essas estruturas secundárias em alfa-hélice em vários locais da proteína, porém não em todos. Nessa proteína albumina, as cadeias de aminoácidos estão formando também outras estruturas parecendo essas setas alongadas. Essas são também estruturas secundárias, apresentando padrões de repetição chamados de folhas betas. Ela forma uma estrutura mais planar, mantida também por pontes de hidrogênio mostrados aqui em vermelho. Elas podem ser organizadas em folhas antiparalelas, porque as cadeias polipeptídicas estão organizadas em sentidos opostos, e quando têm o mesmo sentido, formam folhas paralelas. As folhas betas e as alfa-hélices são então dois tipos principais de estruturas secundárias presentes em uma proteína. Às vezes, essas estruturas podem estar unidas por uma outra estrutura chamada de volta beta. Agora, nós vemos aqui na estrutura da albumina, todas as estruturas estão interagindo entre si para formar uma estrutura mais complexa, que é a estrutura terciária.
Na estrutura terciária, as cadeias laterais ou os grupos R dos aminoácidos, agora sim, vão começar a se aproximar e interagir, formando entre si interações ou ligações fracas, diferentes das ligações covalentes entre aminoácidos, que seria essa estrutura aqui em vermelho, né? Então, a cadeia polipeptídica com seus grupos R's que vão começar a interagir. Então, temos aqui, ó, número 1, mostrando uma ligação fraca de ponte de hidrogênio, porém agora isso pode acontecer também entre dois grupos R's de aminoácidos diferentes. Em 2, uma ligação iônica entre grupos carregados positivamente e negativamente. Em 3, mostrando interações hidrofóbicas que ocorrem normalmente no interior da molécula entre aminoácidos apolares e hidrofóbicos. Eles tendem a se unir interagindo para fugir da água. E em 4, uma ligação disulfeto entre dois grupos R que contém enxofre. Essas ligações são mais fortes e podem até unir diferentes cadeias de polipeptídeos. As estruturas terciárias podem estar unidas, formando uma estrutura ainda mais complexa que a estrutura quaternária. Um exemplo clássico é a hemoglobina, que é formada por 4 subunidades, 2 chamadas de alfa, 2 chamadas de beta, que são cada uma estruturas terciárias. Essa estrutura quaternária é também mantida na sua forma tridimensional por ligações fracas. Aqui então recapitulando os 4 níveis estruturais principais das proteínas. A estrutura primária, a sequência linear de aminoácidos em uma proteína. A estrutura secundária, as dobras na cadeia de aminoácidos que seguem um padrão e formam alfa-hélice e folhas betas. A estrutura terciária, onde a disposição tridimensional completa da proteína resultante das interações fracas e ponte de sulfeto entre os aminoácidos. E por último, a estrutura quaternária, a organização espacial de subunidades, formando aí uma proteína funcional. Esse processo de enovelamento para formar uma estrutura tridimensional pode ser facilitado por outras proteínas especializadas chamadas de chaperonas. Aqui mostrando um polipeptídeo nascente a partir de um ribossomo que está lendo um RNA mensageiro e em seguida esse polímero recém-formado pode ser auxiliado por essas proteínas chaperonas para chegar à sua forma estrutural final e funcional chamada de forma nativa. Uma outra função importante dessas chaperonas é de corrigir proteínas que acabaram se enovelando de maneira correta para voltar à sua forma funcional. As proteínas podem ser classificadas de acordo com a sua morfologia. As proteínas fibrosas têm suas cadeias laterais polipeptídicas arranjadas, como mostra aqui na figura, em longos filamentos ou folhas. Elas são, em geral, mais simples e formadas por um único tipo de estrutura secundária, que aumenta de tamanho pela repetição. Todas as proteínas fibrosas são insolúveis em água, porque essa classe de proteínas geralmente contém uma alta concentração de aminoácidos hidrofóbicos, tanto no interior quanto na superfície da proteína. Um exemplo é a queratina do cabelo, as unhas, o colágeno encontrado na pele e nos tecidos conjuntivos. As proteínas globulares, como o nome sugere, são globos, com as cadeias polipeptídicas dobradas em forma esférica. As proteínas globulares são mais complexas e podem variar muito. Nessa tabela podemos observar alguns exemplos dessas proteínas, cada um desempenhando uma função. A hemoglobina, que já falamos, realiza transporte de oxigênio. A insulina, nessa foto no canto, é um pequeno polipeptídeo que regula o metabolismo de glicose. As enzimas são uma classe diversa de proteínas que realizam catálise de reações químicas em vários tecidos. E as imunoglobulinas, que são os anticorpos que defendem o nosso corpo contra patógenos. Geralmente, os anticorpos são mostrados como nesse esquema, na forma de Y.
E cada uma dessas regiões são, na verdade, cadeias de polipeptídeos em estruturas terciárias, como mostrado aqui nesse aumento. Algumas proteínas podem apresentar também outros grupos químicos além dos aminoácidos. São chamadas proteínas conjugadas. A parte não aminoácido de uma proteína conjugada é chamado de grupo prostético. As proteínas conjugadas são classificadas com base na natureza química dos seus grupos prostéticos. Por exemplo, podemos ver aqui na tabela as lipoproteínas, que contêm lipídios, as glicoproteínas, que contêm açúcares e carboidratos, as fosfoproteínas, que contêm grupos fosfatos, hemoproteínas, que contêm o grupo heme, como a hemoglobina, flavoproteínas, que contêm nucleotídeos de flavina, e as metalosproteínas, que contêm metais aí como ferro, zinco e cálcio. A estrutura da proteína, por ser mantida por ligações fracas, pode ser alterada por diferentes fatores. Esse processo é chamado de desnaturação de proteínas. Essa desnaturação pode ser reversível e a proteína volta à sua conformação inicial, ou pode ser irreversível. A proteína deixa sua forma nativa e assume outra conformação. O calor é um fator desnaturante. Então, por exemplo, aqui, a proteína albumina do ovo. O calor para fritar um ovo causa desnaturação da proteína, que perde a sua forma nativa e em seguida assume uma outra conformação, formando outros locais de ligação e mudando a sua cor. Pode acontecer também dela mudar as suas propriedades. No caso aqui, essa proteína ela era solúvel em água e depois de desnaturadas, ela passou a ser insolúvel em água. A doença de Huntington é uma condição hereditária rara e neurodegenerativa originada por uma mutação no gene que codifica para a proteína conhecida como huntingtina ou HTT. A proteína mutante sofre um aumento em sua estrutura primária, resultando em uma configuração tridimensional defeituosa, o que leva à agregação e alteração de função. Essa patologia impacta as células do sistema nervoso, mostrando aqui um neurônio, provocando modificações nos movimentos, no comportamento e na capacidade cognitiva. E agora respondendo a pergunta do quiz da MedSimple. Qual desses tipos de proteína atua ajudando no dobramento de outras proteínas? E a resposta correta são as chaperonas, que são aquelas proteínas especializadas que auxiliam no correto dobramento de outras proteínas depois da síntese, ou em situações aí de estresse celular. E agora o resumo da nossa aula. Proteínas são moléculas compostas por sequências específicas de aminoácidos. A estrutura primária refere-se à sequência linear de aminoácidos, enquanto a estrutura secundária envolve arranjos como alfa-hélice e folhas betas. A estrutura terciária é resultado das interações e ligações fracas entre diferentes resíduos de aminoácidos, enquanto a estrutura quaternária envolve a associação de subunidades. As proteínas podem ser classificadas como fibrosas e globulares. O correto dobramento da proteína é importante para garantir a sua funcionalidade biológica. E as proteínas podem sofrer desnaturação reversível ou irreversível e alterar sua estrutura tridimensional. Essas são as nossas referências e muito obrigada!